Vai começar mais um ESG News com Liliane Rocha, o primeiro de 2023. Diversidade e ESG andam lado a lado. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Na conversa de hoje, nós vamos receber Maite Schneider, uma especialista, empreendedora e influenciadora em diversidade e inclusão para grandes empresas, com multiformação e vasta experiência em treinamentos e consultoria de diversidade e inclusão. Vem com a gente! Olá, pessoal! Tudo bem? A gente está aqui hoje com mais um ESG News com Liliane Rocha. E hoje eu tenho a alegria, o prazer, a felicidade de trazer uma mulher que eu admiro demais, uma das grandes especialistas e influenciadoras de pessoas, de empresas e de negócios. Tem transformado a realidade das empresas brasileiras, trabalha com direitos humanos desde 1990, tem prêmios, reconhecimentos, é cofundadora da Transempregos. Maite Schneider, como estamos? Vem com a gente nesse bate-papo hoje. Estamos bem, nós estamos aqui com você, né, minha amiga? Estamos super bem, né? É um prazer estar aqui dando esse start, assim, nesse começo de ano, que acho que promete muito, né, Lili? Eu tô com muita expectativa. Todo ano eu tô, né? Eu sou uma escorpiana muito esperançosa, assim, eu sempre vejo o copo mais cheio ali na metadinha, eu sempre vejo que ele tá mais para cima, mas esse ano em específico eu tô muito contente, assim, muito esperançosa de que essa temática que você também trabalha há tanto tempo, né, Li, que eu também sigo, admiro, respeito e aprendo sempre, eu acho que a gente está muito mais otimista com relação a uma série de cenários que a gente vê, né, a gente que fala tanto de humanização, a gente que fala tanto de diversidade, afinal, falar de diversidade é falar desses 8 bilhões de pessoas que nós estamos chegando neste mundão de meu Deus, de minha deusa aí, né, minha amiga? Eu queria que você mesmo se apresentasse. Quem é Maite por Maite? Fala pra gente, Maite, quem é Boa você? pergunta. Acho que é um ser em construção, né? Acho que eu, por mim mesma, sou essa pessoa que estou aí completando lacunas, também liberando espaços para descobrir novas potências. Estou sempre em busca. Eu fiz um TED aí mais recentemente que se chama Dicas para Parir o Ser Humano que Nascemos para Ser, né? Então, acho que eu estou nesse projeto de parimento constante. Acho que Maite é essa. Como o Raul dizia, essa metamorfose ambulante, né? Essa escorpiana com ascendente escorpião, no escorpião, que detesta injustiça, que adora a gente, então eu adoro ser ponte entre essas uniões, né? Eu estou sempre nesse processo de busca. Eu agora comecei um novo MBA, né? Eu tenho MBA em Gestão, Inovação e Conhecimento, né, amiga? Eu comecei um MBA agora em Psicanálise na minha vida, então eu estou sempre xereteando as coisas em tudo para em busca dessas potências, assim, tanto de mim quanto dessas relações que eu gosto de fazer, dessas aproximações, dessas uniões. Eu falo que meu trabalho hoje em dia é muito de ser ponte entre esses abismos gigantescos que existem dessa tal diversidade, né? Então eu gosto de ser essa ponte, o que eu não sei, eu gosto de tentar aprender e trazer gente de, eu não consigo fazer, mas eu vou te apontar uma pessoa para você conhecer. Então eu gosto de ficar fazendo esse ligue os pontos, assim, para a gente ver essa figura linda que se forma, né? Esse povo de hoje nem sabe o que é essa brincadeira de ligue os pontos, mas eram uns negocinhos que tinha um número, assim, que a gente ia seguindo o número até formar o desenho, a gente não percebia o que era até os pontinhos estarem todos unidos. Então acho que eu sou esse lugar que gosta de unir os pontinhos para fazer essas figuras surpreendentes dessas humanidades potentes que existem, né? Eu acho que eu sou esse ser inquieto, mas ao mesmo tempo que adoro um sossego, adoro estar em casa, eu adoro também artes, tudo relacionado à arte, sabe? Então eu vibro a energia dessas revoluções, sabe, amiga? Então acho que eu não tenho uma definição, assim, acho que quando eu estou definida eu já falo em um outro lugar. Eu dei uma entrevista um tempo atrás, amiga, para muito antigamente, assim, mas o livro saiu recentemente, o livro, e eu falava assim, gente, olha, nunca teve tão atual. E eu falava uma frase nesse livro que dizia assim, olha, eu nasci Alexandre, me construí Maite, e hoje eu nem sei o que é, porque até o Maite já era enviesado através do que eu tinha de relacionamento com o que eram aquelas construções de mulheridades da minha avó, da minha mãe, de Curitiba, dos anos, né, que eu nasci lá no começo dos anos 70, e hoje em dia essa construção de Maite que eu trouxe também não é mais, né? Então eu tô nesses espaços, lacunas e ao mesmo tempo explosões dentro de mim e que acabam se exteriorizando no meu entorno, minha amiga. Maite também é atriz. Vamos ver se a gente Também. consegue um tempinho para falar um pouquinho mais sobre isso. Achei que ela ia falar Atriz, agora. dubladora, acabei de fazer mais uma série para Netflix, né? Eu fiz já é minha terceira série para Netflix também como dubladora, então mais isso aí.
Uma mulher versátil. Maitê, para fazer essa nossa conversa, eu fiquei tentando lembrar de alguns momentos nossos que me impactaram. E teve um momento nosso que me impactou muito. Eu acho que eu nunca te falei, acho que você nem sabe, você estava no palco, na verdade, palestrando. Nesse dia eu estava na plateia, humildemente assistindo. E eu lembro que você falou, né? Imaginem uma pessoa com esta e esta formação profissional, com graduação, fez as melhores faculdades, né? Já há alguns anos, e a carteira de trabalho dessa pessoa está em branco. Essa pessoa sou eu. E eu lembro aquilo assim, me marcou profundamente. Queria se você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre isso. É isso, acho que foi um evento do Ideia Sustentável, acho, do Voltolini, eu acho, né? Esse daí. Eu já sei até quando é, porque eu detesto repetir, né? Porque o pessoal fala, mas pode fazer igual. Eu falei, Deus o livre, eu não aguento fazer essa papagada, nem no teatro eu consigo fazer a mesma coisa. O pessoal fala assim, mas você sempre fica colocando caco, né? Caco, para quem não sabe, no teatro é quando você fica colocando pequenas coisas assim, porque eu falava, gente, imagina repetir durante 3 meses, ipsis literis, a mesma coisa. Então, esse foi bem no do Voltolini, um encontro que teve de CEOs até, de empresas, tudo, foi muito legal este evento. E é isso, né, Li? Eu tive a sorte, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né, de nascer branca, e não que ser branca seja privilégio, mas numa sociedade racista a gente sabe que acaba sendo, né, uma pessoa sem deficiência, uma pessoa que nunca passou fome na vida, nascida em Curitiba, que é tida como capital europeia aí do país, mesmo não acreditando nisso, mas tem essa mitologia em volta da cidade onde eu nasci, uma família que mesmo não entendendo, porque não tinha entendimento, eu nasci numa época sem internet, né, então não tinha entendimento, mas ao mesmo tempo não me colocou para fora, mesmo não tendo entendimento, de eu não saber explicar, ficou do meu lado. Então, eu sou muito privilegiada numa série de coisas, né, minha amiga? E mesmo assim, lógico, eu tive todas as chances que esse privilégio me abriu, como estudar nos melhores colégios de Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus, que é onde eu fiz toda a minha formação, desde de prézinho até o final do que era segundo grau, né? Que hoje nem mais é segundo grau, né? A gente fala do ensino médio, mas que nem tinha nona série, era só até a oitava, enfim. Mas depois eu tive chance de fazer faculdade, então eu fiz direito, depois fui fazer letras, depois eu fui fazer bacharelado em teatro, tive chance de fazer, estou indo para o meu segundo MBA, que nem eu disse, de estudar línguas, então eu tive sorte de fazer um monte de coisa que só o privilégio, logicamente, de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa classe média, que tive essa oportunidade de abrir. E mesmo assim, que nem você disse, né, com uma carteira de trabalho zerada, né, amiga? E, né, direito, que foi a primeira faculdade que eu decidi fazer, eu já senti essa diferença logo no começo, porque eu estava no segundo ano, indo para o quinto período de direito lá em Curitiba, e eu fui fazer o que todo mundo vai fazer, né, minha amiga, que é buscar estágio na área. Eu era apaixonada por direito penal na época, eu fui nos 20 melhores escritórios de direito penal, tem muito, a advocacia é muito forte lá no Paraná, né? E eu fui buscar em 20 escritórios e os 20 me deram negativa, né, amiga? Na época eu entrei, logicamente, numa crise muito pessoal, porque eu tinha quase certeza que o problema era meu, aquela síndrome de impostora de tipo, sou eu, é comigo. Eu não entendia desse universo corporativo, eu não sabia dos vieses inconscientes que a gente trabalha criando essa sociedade. Eu entrei, logicamente, eu tranco a faculdade e entro num processo muito ruim de depressão, mais um da minha vida, né? Eu tentei suicídio a primeira vez com 13, outra vez com quase 16 anos de idade, nessa busca da minha identidade, que eu não sabia qual era, e depois eu entro nessa crise também aí com 20 e tantos anos, nessa crise com relação a este universo educacional e de trabalho. E a partir disso, depois de 3 anos de muitas terapias, de muito tudo, eu começo a entrar no empreendedorismo, né? E que é uma grande paixão na minha vida, o empreendedorismo também, né? Eu sou embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora aí. Então, o empreendedorismo veio muito forte na minha vida, porque eu peguei um ódio deste meio, que hoje em dia eu trabalho né, dentro, mas que aprendi até a gostar de algumas coisas, porque eu detestava a palavra RH quando eu vinha, sabe, amiga? Então, hoje em dia eu falo assim, gente, tadinho, xinguei tantos RHs na vida e hoje eu entendo a sofrência que é, muitas vezes, o RH dentro dessas empresas, você sabe bem disso. E então, eu nessa palestra que você viu, eu tinha bem a mostrada para as pessoas, porque a gente fala muito, quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito dessa, que para mim é uma das maiores fake news que existe, que é a meritocracia, né? Eu sou filha, eu tenho tudo para ser filha da meritocracia. E mesmo assim ela não me abraçou por conta de uma única coisa, que é ser uma mulher trans.
sabe? E é por isso que eu falo que, além de ser uma fake news, ela abraça só um tipo de pessoa muito específico, entende? A meritocracia, ela tem um quem indica, ela tem um QI de quem indica, que a gente sabe quem é, e ela tem uma questão de sobrenome familiar. Se você não tiver aquele sobrenome, ou seja, você não tiver dentro daquele biotipo, você vai ser jogado fora. É por isso que eu falo que é extremamente cruel meritocracia e fake, entende, amiga? Porque qualquer pessoa, né, que esteja nos escutando agora, da noite para o dia pode sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa em sua vida e ser um portador ou portadora de alguma deficiência, entende? Então, essa pessoa, por mais que seja um homem branco, hétero, cisgênero, tudo dentro do aval do QI da meritocracia, se ele sofre um acidente, a partir desse dia ele perde tudo, ele se transforma num PCD. Não é nem numa pessoa com deficiência, é num PCD. Ele perde tudo, ela te arranca tudo, ela não é um lugar crível, não é um lugar que a gente pode se basear e que a gente pode se segurar, entende? Então, quando eu falei isso, foi para mostrar para as pessoas o quanto não basta você ter uma série de soft skills e hard skills, que não é isto que importa para essa sociedade. Se você não for essa pessoa muito específica, de nada a meritocracia vai te abraçar. E se em algum momento você se acha parte, ela é tão frágil que por causa de uma coisa ela vai te arrancar. E pode ser um acidente, pode ser idade, que a gente sabe que arranca muitas vezes, principalmente de mulheres, pode ser a questão dessa mulher branca, hétero, também cisgênera, que engravida, e essa meritocracia vai ser arrancada da noite para o dia. Então, é por isso que, para mim, um dos maiores combates é contra essa fake news de meritocracia, sabe, amiga? Janeiro, mês da visibilidade trans, e por isso a gente está aqui conversando com a Maitê Schneider, essa sumidade. Maitê, complementando o que você falou e jogando a bola para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse mesmo tema. A gestão Kairos, conduzida pelo Luiz Eduardo, tem um censo multissetorial feito entre 2019 e 2021, com 26 mil respondentes, no qual a gente pergunta para as pessoas uma autodeclaração sobre a questão da diversidade sexual. Então, nesse estudo, a gente consegue saber que no quadro funcional, pessoas homossexuais ou bissexuais, lésbicas, gays e bissexuais são 5,4% do quadro funcional, e pessoas trans não chega a 1%. Quando a gente vai para a liderança, a gente vê que gays, lésbicas e bissexuais, orientação sexual, 3,4%, e pessoas trans continuam não chegando a 1%. O que acontece, Maitê? Por que as pessoas trans estão fora do mercado de trabalho, mesmo tendo formações excepcionais como a sua? O que a gente faz para mudar isso? A gente tem aqui nesse canal um público focado em investimentos, finanças, o pessoal do dinheiro no Brasil. O que a gente pode falar para essas pessoas, para elas entenderem a importância de trazer diversidade, trazer pessoas trans para dentro? Eu acho, são números tão tristes, né? E números que a gente sabe que eles estão muito aquém da verdade, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, de identidades diversas, de orientações diversas da norma imputada como correta, que é heterossexualidade, enfim, a gente sabe, a cisgeneridade, a gente sabe que é maior este número, porque tem muitas pessoas que não falam disso, né? Porque sabe que vão sofrer sanções, penalizações, que isso vai atrapalhar, que essa questão da identidade de orientação divergente da norma imposta, ela vai atrapalhar, inclusive, com relação a plano de carreira dentro das empresas. A gente sabe disso, né? A gente tem várias pesquisas mostrando que a gente encontra ainda gestores dizendo que não contratariam pessoas para cargo de gestão só por conta dessa pessoa ser uma pessoa LGBT, se isso viesse à tona, né, amiga? Então, é um horror tão grande que essas pessoas ainda têm que maquiar por conta de medo dentro do universo corporativo, dentro das empresas que elas trabalham, dentro desse ambiente que, infelizmente, ainda hoje, apesar da gente ter evoluído em muitas coisas, ainda é extremamente hostil, de um ambiente que fala que é construído por humanos, né? Porque falar de diversidade é falar dessas humanidades, nada mais do que isso, né? Então, se nós somos 8 bilhões de pessoas, nós somos 8 bilhões de diversidades. Então, um negócio só funciona por conta das suas diversidades. Um negócio sempre é feito de gente para outras gentes. Por mais que uma empresa seja 90% tecnológica, ela depende dos 10% que move esses 90%. Ainda não são robôs gerindo outros robôs, entende? A gente ainda precisa de gente construindo software,
softwares, impulsionando inteligências artificiais, mudando e construindo algoritmos que eu espero que cada vez mais nasçam sem serem enviesados, como já acontece no dia a dia, entende? Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem que é sempre sobre gente. A gente já veio de uma revolução 4.0 e a gente está muito distante de chegar e começar a iniciar a revolução 5.0, que é a revolução humana, né, amiga? Então, eu acho que é entender que todo negócio, independente de qual seja o teu produto, de qual seja o teu serviço, é sempre sobre gente para pessoas. Por isso que cada vez mais, por isso que eu estou fazendo o MBA em psicanálise, porque é cada vez mais sobre pessoas, entende? Sobre diversidade. Então, para mim, os dois carros-chefes de qualquer negócio que queira estar bem, não somente neste século, mas queira ter um caminho de construção, é levar de maneira séria tanto diversidade quanto sustentabilidade, que é a base que nos mantém em termos de ferramentas, em termos de estrutura, em termos desse know-how todo que a gente precisa, né, amiga? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto que eu vejo de dificuldade, entende, que as pessoas têm, é de quererem pessoas prontas, entende? Não existe pessoas prontas, entende? Não existem. Eu acho que eu que acredito muito nesse processo de lifelong learning, sabe, amiga? Nesse processo de aprendizado contínuo, sabe? A gente sabe, né, por vários estudos, você também é uma estudiosa que eu admiro, respeito aí, então você sabe que a gente tem pesquisas de fórum mundial mostrando que a gente não sabe quais são as profissões e cada vez mais a gente não vai saber quais são as profissões, não é só nos próximos 10 anos, no próximo ano a gente já não sabe quais são as profissões, porque está surgindo coisa nova, entrou uma pandemia, já apareceu coisas novas no meio da pandemia, entende? Hoje em dia eu vi uma pesquisa lá, entende, minha amiga, mostrando que as crianças que antigamente queriam ser astronauta nos Estados Unidos, hoje querem ser influenciadoras. E quando você falaria de influencers, entende? Quando que você falaria deste lugar, entende, amiga? Então, eu acho que a gente ainda tem empresas que não perceberam isso. A gente ainda tem empresas colocando as mesmas soft skills, as mesmas hard skills, sabe? Querendo as mesmas coisas, sem entender que não é isso que vai levar, entende? Querendo pessoas prontas, sendo que fala assim, gente, para mim, pessoas prontas são pessoas fechadas, pessoas formatadas. O bom da vida são pessoas que estão nessa busca, que estão aprendendo coisas, entende? Se um médico for só médico e não entender de tecnologia, é um médico que daqui a pouco não vai conseguir mais operar, porque ele vai ter que operar junto com máquinas para conseguir a perfeição daquela cirurgia, daquele negócio, da profissão e do ofício daquela pessoa. Então, eu ainda vejo empresas muito fechadas, né, dentro das suas burocracias, dentro dos seus, não, é assim, sempre foi, eu não abro mão disso, porque isso está dentro da cultura organizacional. Eu falei, se você não tem uma cultura organizacional que seja maleável, você tem uma cultura organizacional que vai matar a tua empresa e o teu negócio. Ela precisa se adaptar a esses nossos tempos, que a gente nem fala mais de mundo VUCA, a gente fala de mundo pane, eu já falo de um mundo explode, né, que a gente vai explodir este mundo, que a gente não tem essas certezas de nada, a única certeza é a mudança, entende, amiga? Então, eu acho que o segundo ponto é este lugar que as empresas se fecharam e que elas vão abrindo muito gradativamente, muito, sabe, que não é na velocidade que o mundo tá, sabe? Eu acho que o terceiro ponto, só para trazer aí para nossa jogatina aqui junto com as pessoas que nos veem, que nos ouvem, entende, amiga? É este lugar de achar que fazendo uma ação ou outra já está tudo bem e não está. É um processo constante, entende? A gente que trabalha, e eu vou falar aqui, que nem eu falei, não só de diversidade, equidade e inclusão, mas também de sustentabilidade, que eu trago sempre junto. Eu acho extremamente importante a gente agregar essa sustentabilidade quando falar dessa temática aí de diversidade, equidade e inclusão, entende? Tem a ver com este lugar que não é ponto de chegada, porque você fez uma ação, porque você ganhou um prêmio, porque você realmente já teve um histórico, ele tem que ser constante, é jornada, é permanência, entende? É constância nas ações, entende? É monitoramento, sabe? Tem que estar no DNA de todas as empresas essa questão, sabe? Não pode estar em pontos específicos de marketing, na parte de recrutamento e seleção, ali no compliance, que as pessoas estão super preocupadas com LGPD, com coisas desse tipo. Não, tem que estar em todo mundo, tem que estar não só no onboard, tem que estar nas pesquisas de clima, tem que estar na pessoa sênior que já está há 20, 30 anos dentro da empresa e que precisa também entender, não é só numa lição de letramento, é nesse constante letramento, afinal esse letramento também muda e ele é totalmente variável nessa velocidade que a sociedade vem, sabe, amiga? Então, é entender que não tem fim, que é a jornada, que é o caminho mesmo, entende? Não é ponto final, entende? Quando muito, você tem um ponto e vírgula, respira e continua, né? Então, é entender, acho que esses lugares, sabe, amiga? Então, eu vejo que essas coisas, eu tenho visto que são pontos, assim, que eu tenho trazido muito para
para os trabalhos que eu faço, nas análises que eu tenho feito e que eu vejo que, infelizmente, a gente ainda está um pouco longe de atingir, entende? Eu ainda vejo muita empresa, e acho que você talvez veja isso aí, que você que também tem esse lado de pesquisas, da Kairos também, que eu respeito muito, o que vocês fazem com relação ao estudo, entende? Que ainda tem muita empresa, pelo menos da que eu trabalho com muita empresa, que nem você sabe, de vários setores, de vários ramos, entende, amiga? Ainda vejo muita empresa, eu diria que mais de 90% das empresas que eu trabalho ainda estão muito preocupadas em atração, não falando de retenção, não praticando retenção na prática de maneira efetiva, entende, amiga? Então eu vejo que é muita atração, um querendo pegar da outra, então vou pegar daqui, vou fazer dali, parece aquelas coisinhas de criança, ninguém querendo preparar as pessoas, porque querem essas pessoas prontas, dessa pessoa pronta também, daqui a pouco ela não se adapta às novas tecnologias, então você descarta, porque é uma sociedade do pega, já descarta, não me serve, eu jogo fora, entende? Desses relacionamentos que Bauman falava que eram líquidos, né? E eles são líquidos também dentro das empresas, então nada tem a força deste peso, né, amiga? Então eu sinto que a gente ainda está um pouco longe, por mais que a gente tenha tido muitos avanços, sabe, amiga? Ai, fui pensando várias coisas enquanto você falava, né? Uma delas eu acho que a gente tem uma convergência mesmo nesse olhar que eu tenho falado, né, para o empresariado. Poxa, a gente fica falando, enche a boca, nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, impressora 3D, internet 5G e não consegue falar de mudanças. Aí você falou, já brinquei aqui, inclui o meu, né, que dá para brincar com o pessoal. O que você prefere, VUCA, Bernie, explode pela Maitê, Muvuca, segundo a Liliane, né? Que eu falo, é Muvuca, gente. Tá tudo bagunçado mesmo. E esse olhar, né, Maitê, assim, do tempo que a gente vem trabalhando com esse tema, e eu fico até pensando às vezes, né? Nomenclatura entra, nomenclatura sai, a gente que está um tempão trabalhando com isso, a gente vê cada hora uma palavra do momento, e tudo bem, porque também estou levando o tema para frente. Mas falando da palavra do momento hoje, que até dá nome a esse programa, ESG, né? Então, quando a gente fala do ambiental, social e da governança, dessas cartas do Larry Fink, CEO da BlackRock, falando de diversidade também, funcionando o mercado para olhar para esse tema, como que você acha que a diversidade está contribuindo para essa questão do ESG? Então, imagino que uma parte das pessoas que estão nos assistindo talvez ainda esteja em dúvida no entendimento sobre a importância da diversidade, mas tem muita clareza no entendimento da importância do ESG. Como que essas coisas se conectam para quem está assistindo a gente? É que o pessoal tá achando que ESG é uma coisa de agora, né? Assim como diversidade, o povo acha que é agora, né? O Ricardo Salles tem uma frase que ele fala assim: olha, gente, diversidade, assim como ESG, você pode até achar que é modismo, mas não é moda, sabe? Quer dizer, você pode até achar que é moda, mas não é modismo, né? Então, é isso mesmo, entende? Pode ser até na moda, porque eu tô vendo capa de revista, eu vejo Forbes falando, eu vejo muito da temática vindo, mas não é, entende? Não é um modismo. Já existe desde que a gente é gente, sabe? Eu, quando eu trabalhava com direitos humanos, nada mais é do que diversidade de direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de respeito a essas diversidades, a gente está falando de equidade, a gente está falando para além da igualdade propagada na nossa Constituição. E eu acho que o ESG traz de maneira muito mais ampla este aspecto, porque ele traz, logicamente, essa questão da governança, ele traz esse lugar do compliance, ele traz esse cuidado do cuidado mesmo. A gente fala muito de segurança psicológica, mas aqui a gente está falando de segurança de dados, de segurança numa série mais ampla. Assim, quando eu falo em sustentabilidade, eu não estou falando somente de sustentabilidade no sentido do meio ambiente, que eu acho extremamente importante. Eu falo de sustentabilidade econômica, de sustentabilidade cultural, de sustentabilidade financeira, de sustentabilidade, sabe? A gente fala de sustentabilidade também no sentido macro, trazendo essa questão quando a gente aborda. Então, eu acho que a relação da diversidade, para mim, é o carro-chefe, é o que engaja todo o conceito de ESG em todas as suas frentes, entende? Mas é uma parte importante. Para mim, é quase o coração, a diversidade, para mim, dentro desse sistema de ESG, que traz, logicamente, políticas efetivas, que traz, logicamente, esse olhar muito mais holístico e menos fragmentado sobre as questões, que traz de maneira muito mais ampla essa questão, para a gente ter uma visão realmente tipo, epa, então não é só isso, né? O sistema B lá, né? Eu comecei a me aproximar agora, lógico, eu já conhecia o sistema B, tudo, você também conhece, tudo, mas eu fui me aproximar agora, porque um grande amigo meu que trabalhava na Ben Jerry's, o Rodrigo
Santini, começou a trabalhar também lá no Sistema B, e eu comecei, deixa eu entender um pouco mais disso, já que você está trabalhando lá, etc. E eles fazem essas certificações, como você sabe, em várias frentes, né? Uma delas é ESG, e também trabalhando os pilares de diversidade, e empresas que já são super premiadas, que chegam lá para fazer suas análises e certificações, volto com o rabinho na perna falando, ixi, mas não tem nada, não tem nada. Eu falei, é sobre isso. Inclusive, aconselho vocês a fazerem, porque tem uma parte deles lá que é gratuita, você pode fazer essa análise, você vai levar um susto do que é, né? Assim como... E é tão engraçado fazer isso, né? Eu sempre faço, por exemplo, de vieses inconscientes, eu sempre faço aquele teste super conhecido de Harvard, que você deve conhecer, né, amiga? E ele muda também de tempo em tempo. Eu tenho teste do Harvard de vieses inconscientes para raça, para sexualidade, para gênero, enfim. E eu levo um banho, eu que acho que estou arrasando, levo um banho daquilo lá, eu falo assim, gente, como eu tô por fora, como é que eu não tinha pensado nisso? Porque a gente está nesse processo de desconstruir, né? Então, quando eu vejo ESG nessa relação direta com diversidade, eu penso que a gente está num processo, que a gente está indo para esse caminho maduro, que é de entender este grande macro, entende? Mas sem esquecer que este macro é formado neste micro, né? Que a gente só consegue a potência máxima no macro de ter uma empresa realmente seguindo esses cânones de maneira holística do ESG, se a gente tiver uma empresa que pense no micro, que pense nos colaboradores, que pense nos seus clientes, que pense na sua rede de stakeholders, que pense de maneira holística a tudo aquilo que ele propõe em termos de missão, de valores, de metas, de propósitos construídos, entende? Então, acho que o ESG vem a trazer esse grande guarda-chuva para mim, que abarca ali, logicamente, questões de diversidade, questões humanitárias, mas também questões sociais, questões políticas, né? Eu não consigo ver uma empresa hoje em dia que não tenha essa vinculação política também, entende? Uma empresa que esteja só querendo vender produtos e serviços, sem se importar com o que acontece, sem se preocupar com a fome, sem se preocupar aí, além da empregabilidade é uma das formas de fazer diversidade e inclusão, mas não é a única. As empresas têm que ter uma consciência, têm que ter consciência de capacitações, têm que ter consciência do papel social dela, sabe? Eu li esses dias uma frase de uma grande escritora chamada Djanira Silva, não sei se você conhece ela, já ouviu falar, amiga? Não Djanira Silva. conheço. Ela é incrível, amiga. E ela tem uma frase, várias, né? Mas ela tem um pensamento que ela diz assim, né? Falando sobre pessoas, ela diz que a gente, né? Nós humanos, a gente acha que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, os amigos que a gente junta, as roupas que a gente junta, mas não. A gente é justamente o contrário. A gente é o que a gente espalha nessa vida. E aí eu faço um paralelo a ESG diversidade, que a gente realmente, empresas não são o que elas juntam em termos de ações na B3, não são o que juntam em termos de prêmios e certificações, são o que elas espalham na construção deste mundo melhor, que para ser melhor tem que ser mais humano, sabe, amiga? Muito bom, Maitê. Eu, em algum momento, pensei aqui, nem precisa apresentadora, vou deixar. Mas nós estamos indo para os minutos finais, então eu já estou entregue aqui para você, eu quero deixar lindo. Te quero, precisa sim. Vou deixar em aberto, Maitê, assim, o que você quiser falar nesses últimos 4 minutos, ou aqui, né? Acho que a Maitê é sempre muito querida, muito generosa, então ela mencionou amigos nossos queridos, que acho que vocês também podem seguir. Ela falou do Ricardo Voltonini, quando ela falou lá da palestra que ela fez com o pessoal da Ideia Sustentável. Ela falou da Ana Fontes, quando ela falou que ela é embaixadora do Rede Mulheres Empreendedoras. Ela falou do Ricardo Salles. Agora ela falou também da Djanira Silva. Então, ela dá alguns nomes aqui bacanas de referência. Recomendo que vocês sigam, que vocês acompanhem. Maitê, palavras finais, sua visão de futuro, ou o que você teria para dizer para quem está vendo a gente aqui ainda e está cético? Depois você vai ver lá os comentários no nosso canal. Sempre tem alguém que fala: poxa, agora o Invest News, que papo é esse, hein? Que papo é esse, Maitê? Que papo é esse, hein, Maitê? É o papo, para mim é o único papo possível, né? Eu ainda sinto uma pena quando eu vejo gente não se importando com outras gentes, né? Achando que a matemática, que nem eu te disse, que diversidade é uma matemática que infelizmente não deve importar para os negócios, porque para mim o que importa neste mundo que a gente está são realmente as pessoas e as relações que a gente faz com essas pessoas, né? Então, para além das relações de consumo que as empresas acabam estabelecendo com seus clientes, acionistas, como eu disse, com seus stakeholders, etc.
Então, para mim, é sempre sobre gente, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas não entendendo que o que a gente tem de mais bonito na nossa civilização é a humanidade mesmo, entende? Que a diversidade é a nossa maior potência, né? Que a diversidade é a única coisa que nos une no meio de tantas coisas díspares que existe. Que bom que existam, que ninguém é igual a ninguém, que a gente, mesmo que tenha gêmeos univitelinos, que são aqueles nascidos de mesma placenta, tá? Gêmeos idênticos, vão ser diferentes, por mais que a mãe e o pai coloquem no mesmo colégio, com a mesma roupinha, fazendo as mesmas aulas de judô ou de balé, vão ser diferentes porque um olha para um lado, um é picado por um mosquito e o mosquito não sabe que tem que picar os dois porque eles são gêmeos idênticos, que são diferentes por uma série de questões que o mundo vai construindo e que a pessoa vai se construindo neste eterno parimento, entende? Eu fico com muita pena de pessoas que coisificam essas relações e não entendem isso. Então, eu espero de verdade que vocês consigam entender que, independente do que você acredita, independente do negócio que você tenha, que o caminho a ser seguido realmente é o caminho de gente, entende, amiga? E eu diria para as pessoas só terem cuidado neste caminho, né, que eu acredito ser. Eu nunca acho que tem um caminho para se chegar num lugar, né? Eu que já vim de vários caminhos para chegar na construção do que, para mim, é a minha felicidade, entende? Eu sei que não tem atalhos, tem lugares que a gente faz para seguir, mas eu acho que tem um único caminho que não dá para a gente sair, que é não ser quem a gente é. Então, acho que respeitar a nossa essência, principalmente, por mais que nos chamem de loucos, de loucas, por mais que achem que a gente está tendo devaneio, sigam o caminho realmente. Para mim, o coração, até quando erra, ele acerta, sabe? Muito cuidado neste caminho de humanidade, porque a gente tem mania de reduzir pessoas a uma única característica. E pessoas são uma multidão de características. Nós não somos só seres únicos dentro desses 8 bilhões, mas nós carregamos com a gente também uma série de atravessamento, de características. Então, cuidado para não reduzir pessoas a uma única característica. Ah, aquela é minha amiga preta, minha amiga trans, aquela é a pessoa careca, aquele é a pessoa migrante. Cuidado nessa redução, porque você vai tirar uma das maiores potências do ser humano, que é justamente a diversidade na sua totalidade do que ele pode ser e nesse parimento que ele esteja descobrindo. Então, só cuidado com isso e o resto vai para o abaixo. Se tem medo, vai com medo mesmo. Se não acha importante, então tenta fazer e comece a ver importâncias, porque quando a gente começa a ver o quanto a gente consegue ser ali a aguinha que faz uma semente brotar, e acho que isso que é tão lindo, né? Quando eu vejo lideranças, eu tenho muitos amigos e amigas que são lideranças, assim como você é, sabe, Lili, que conseguem ser, sabe, pessoas líderes são aquelas pessoas que conseguem fazer uma pessoa descobrir dentro dela coisas que nem ela sabia que tinha. Para mim, esse é o papel do líder, entende? Que consegue fazer brotar dentro de uma pessoa o alicerce de uma semente que ele fala, nossa, mas isso estava dentro de mim, sabe? E para mim este é o papel de um negócio, é o papel de um serviço, sabe? É o papel da gente enquanto pessoa no mundo, sabe? Eu não acredito em empresas que só pensem em dinheiro, sabe? É por isso que eu acredito realmente, que mesmo que dentro do capitalismo a gente possa ter um capitalismo mais humano, um capitalismo que não precise para um ganhar, todo mundo nessa cadeia perder, entende? Acho que todo mundo pode se ganha-se um pouco menos e outro ganha-se um pouco mais. Eu acho que a gente pode criar este lugar de um capitalismo também mais humanizado, assim como uma sociedade mais humanizada. Então, se você não acredita, eu espero de verdade que nessa curta vida que a gente tenha, independente de ser 80, 90, 100 anos, você consiga entender que o que importa são as pessoas. E para você que já acredita, por mais que às vezes você se assuste com as mudanças, porque são rápidas, eu acho que vão ser cada vez mais rápidas, tá tudo bem não entender tudo, tá tudo bem desde que você esteja de coração aberto. Eu acho que a gente aprende desde que a gente queira aprender. Umas pessoas demoram um pouco mais porque tem um pouco menos de interesse sobre determinada temática, outras aprendem mais rápido porque estão vivendo aquele processo, mas independente da velocidade, não queira nunca parar de aprender, não queira nunca deixar, não permitir que teu coração fique aberto para as potências dos parimentos que estão vindo para além deste nascimento, minha amiga. Muito bem, pessoal, somos contemporâneos de Maitê Schneider. Estamos no mesmo tempo, no mesmo espaço de Maitê Schneider, podendo trocar com a Maitê, podendo conversar com a Maitê, podendo aplaudir a Maitê de todas as formas possíveis. Sigam a Maitê, Maitê Schneider Oficial, sigam a Transempregos, assistam a série Hard. A gente tem várias formas aí de acompanhar o trabalho maravilhoso da Maitê. Maitê, obrigada, de uma generosidade. Esse último que eu fiz na Netflix se chama Untold, que eu faço a dublagem da Caitlyn Jenner, aquela mulher trans lá,
que é muito polêmica, um povo gosta, um povo não gosta, que ela foi casada lá com a casa das Kardashians, né? Então, assistam esse Untold que conta a história dela e assistam, podem assistir na voz original e depois assistam em português, que sou eu que faço a voz dela aqui no Brasil, lá na Netflix também, que tá muito legal, que aí eu não tô visualmente, mas eu tô em voz, que também tá bem curioso, é um lugar que eu tenho gostado bastante também. Já tá no ar, Maitê? Já, isso aí já tá no ar na Netflix, já assim, isso aí já pode ser conferido que já tá lá. O pessoal já está no ar. Vem com a gente, vamos assistir, depois escreve lá para Maitê, comenta, fala se gostou, se não gostou. Maitê, obrigada, 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 te obrigada amo, pela te amo. grandiosidade da conversa aqui. Realmente, eu Te não canso, né? Eu amo. não canso de escutar. Te amo, beijo para Cairós, obrigada pelo convite, Lu, todo mundo, o pessoal que está aqui no nosso chat maravilhoso também, o pessoal que está conversando, quem quiser trocar é isso, diversidade não é querer que todo mundo pense do jeito da Lili, diversidade é justamente ser ponte entre pensares diferentes, desde que seja com respeito, desde que seja respeitando a existência de outras pessoas, para além daquilo que você acredita. Enquanto houver respeito, eu acho que a diversidade é um caminho que pode ser construído mesmo com pensares diferentes, é isso que faz tudo ser tão potente, às vezes não é a minha ideia, não é a ideia da Lili, às vezes é uma terceira ideia que justamente só acontece porque houve a junção minha com a Lili, então eu acho que esteja aberto a isso, vá viver, vai ser feliz, que eu acho que é esse o nosso caminho, ser feliz e fazer felicidade, é isso. Obrigada, Maitê, obrigada, pessoal.